Hoje a gente vai iniciar o desafio que foi posto, acho que lá no mês de fevereiro, para mim, que foi trazer um curso sobre resolução de conflitos. E como Deus é perfeito e o Espírito Santo é Deus conosco, né? Eu fui testado nesse primeiro semestre nessa questão de resolução de conflitos, então chego aqui para dividir com vocês alguma coisa a partir até de algumas experiências que precisei vivenciar e em todos os aspectos, porque a resolução de conflitos não é só em relação aos outros, mas muitas vezes também em relação a nós mesmos. Mas antes de começar, eu queria pedir a meu amigo Ari para fazer uma oração, para que a gente possa pedir a Deus a orientação e principalmente que Ele possa falar através de mim. Agradecemos por esses momentos aqui na tua casa, agradecemos pela oportunidade de participarmos, de vivenciarmos esse de lembrar o sacrifício do teu Filho Jesus. E agora, Deus, na continuação, por esse estudo, que aprendamos mais da tua palavra, como resolver conflitos entre nós mesmos e entre nós, irmãos, e a comunidade que vivemos. Nos seja, Deus, como um instrumento em tuas mãos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi até essa imagem. Nosso curso vão ser 4 aulas. Hoje, até eu já de antemão peço desculpa, porque é um pouco conceitual a aula de hoje, mas as 3 seguintes elas vão ser mão na massa, né? Em tese. Mas pelo menos discutindo aspectos que é da ação mesmo. Mas eu vou tentar também não ser conceitual ao ponto de dar sono, né? Mas eu escolhi essa imagem porque ela é muito ilustrativa do que a gente vai ver ao longo dessas 4 aulas, né? São 2 pessoas, existe ali uma tábua tentando se equilibrar, né, num ponto de apoio, e aqui no meio que seria ou alguém que está tentando mediar, ou algo assim, né? Então, resolução de conflitos passa um pouco por essa imagem. Sei que aqui a gente tem, pelo menos que eu saiba, 3 advogados, né? Tem Bia, Carmen e Ari. Vocês têm mais algum? Dani. Então, isso para eles é um pouco até trivial, né? Que a vida de quem é advogado é lidar com resolução de conflitos. Mas nossa linha aqui não vai ser tanto nesse sentido. Vocês vão ver que os conflitos, eles precisam, na realidade, ser evitados, né? E não mediados ou arbitrados, né? Que é o que normalmente acontece quando a gente vai para a justiça. Então, nossa aula de hoje, né, ela vai ter uma introdução, rapidamente, uma conceituação do que é conflito, nós vamos ver natureza, causas e tipos de conflito, formas de lidar com os conflitos e depois uma conclusão. Nós temos aí 1 hora, né? 1 hora e meia, né? Disseram que é 1 hora e meia. Mas vamos lá. E nosso texto de referência não poderia ser outro, que é desafiador, que é quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12 e 18, e, entre tantas outras coisas que ele desafia a todos nós, ele diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Por mais bonito e até uma frase até pequena e simples, mas o desafio que está por trás disso aí é muito grande. Mas ele realmente é um desafio individual. É para você, não é para mim.
faça todo o possível. Em outra tradução diz que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E então vamos começar para vocês participarem, né? O que vem na mente de vocês quando ouve a palavra conflito? Nós temos aí 4 advogados, eles com certeza têm um conceito aí bem... Isso é bullying, né? Interesses divergentes. Interesses divergentes. Duas partes em atrito. Dois lados, né? Já imagina 2 lados, né? Aham. Mas prejuízo. Não sei se fui eu que induzi, mas e conflito pode ter algo bom? Acho que depende dos opositores. Né? Ou poderia ser do motivo do conflito? Por exemplo, Paulo, ele teve um conflito com Pedro, lá no Novo Testamento, que motivou inclusive um concílio da igreja, né? E de certa forma a gente pode considerar que era um conflito, que foi um conflito bom, né? Porque Pedro estava tendo um comportamento que estava implicando para os novos cristãos, que eram os judeus, né? Os judeus cristãos, exigindo coisas que não eram... E até ele estava sendo até meio hipócrita mesmo, né? Porque para uns ele agia de um jeito, para outros de outro jeito. Pedro e Paulo foi assim, né? Não aceito isso, né? Então foi um conflito que tinha uma motivação que era correta. Evidentemente que a gente vai ver aqui que aí depende da forma, né? Da forma. Que esse é que acho que talvez seja um dos aspectos que a gente precisa mais se preocupar no conflito. Porque o conflito ele pode ter uma motivação. Aliás, todos nós temos razão. Pode ser a razão errada, mas a gente tem uma razão. Até para fazer coisa errada, a gente tem uma razão, a gente tem uma justificativa. Nem que seja mentindo para si mesmo, né? Ajuda a amadurecer, né? Assim, os pontos de vista. É impossível que não exista conflito. Faz parte. Mas é justamente nesse conflito que a gente vai tendo outras coisas. Exato. De debate de ideias. Debate de ideias. É fato. Você não melhora se você não trocar com o outro, né? Por isso que a diversidade é valiosa demais, né? Para a sociedade. É o próprio Paulo com Barnabé também tiveram conflitos. Sim. E aí depois cada um foi para um lado e de certa forma foi bom para a igreja. Para a igreja, né? Era outro exemplo que eu poderia citar e tantos outros bíblicos, né? O próprio Jesus conflitou várias vezes com o fariseu e os doutores, os líderes religiosos lá da época, ele conflitou o tempo inteiro. A questão toda é sempre a forma. Mas evidentemente que também tem conflitos que são realmente ruins, né? Que são por motivos que, tipo ganância, né? Ou sei lá o que, soberba, um monte de coisa. A gente vai, na segunda aula, a gente vai entrar um pouco nesse aspecto das motivações de dentro. Mas também acho que tem o outro lado de que aquele que cede demais também sofre demais por só ceder. Nós vamos ver isso também, é verdade. É verdade. São aspectos de um conflito, né? São posicionamentos. Mas que bom, tá alinhando aí, né? E aí eu trago só um conceito mesmo de conflito, que é desse autor Ernesto Arthur Berg, que ele diz assim: conflito é um estado antagônico de ideias, acho que Pedro até falou um pouco sobre isso, pessoas ou interesses, e não passa basicamente da existência de opiniões e de situações divergentes ou incompatíveis. Ou seja, no conceito você vê, o fato de ser um conflito não é necessariamente algo ruim, né?
é o fato de pessoas serem diferentes, pessoas terem ideias diferentes, interesses diferentes, né, e opiniões diferentes, e aí ele tem um conflito natural e até necessário, né, porque faz parte dessa riqueza, né, desse crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento. Né? Quantas vezes nas nossas relações a gente teve discussões, casamento é perfeito, né? E aquilo gerou crescimento, né? Amadurecimento. E você descobre que aquela que era a sua visão ou a sua opinião era uma tolice, né? Ou ao contrário, né? Então, ou seja, de um modo geral, o conceito não é algo ruim, né? E aí é algo que a gente tem que desconstruir da nossa cabeça. E a gente vai para... Eu passei por conceitar. Eu vi o número 3 e pensei que tinha pulado. Natureza, causas e tipos de conflitos. E aí, isso é importante a gente entender, porque isso vai fazer toda a diferença na forma como a gente vai encarar os conflitos daqui para frente, que conflitos podem ser intrapessoal, ou consigo mesmo, são os endoconflitos, pode ser interpessoal ou com os outros, os exoconflitos, e com Deus. Né? E vocês vão perceber que a maior parte dos conflitos interpessoais, e também com Deus, né? Aliás, todos os conflitos, de um modo geral, eles nascem de conflitos intrapessoais, né? Conflitos consigo mesmo. No mínimo, a gente não se conhece. No mínimo, a gente não está percebendo qual a motivação que está no nosso coração. E para mim tem sido chocante até me estudar sobre isso e, como eu disse, até praticar ao longo desse semestre um pouco disso, porque quando você descobre que boa parte daquilo que você entendia que era a sua razão para aquele conflito está de algo ruim que tem dentro de você, é doloroso, mas faz parte, né, para a gente melhorar. E podem ser de natureza construtiva ou destrutiva, a gente já falou rapidamente sobre isso, né? Ou seja, conflitos não necessariamente são coisas ruins, pode ser construtiva ou destrutiva, depende da forma como vai ser conduzido. E não pecaminosos ou pecaminosos. E aí eu esqueci de mostrar o livro texto, né? Esse livro aqui é Resolução de Conflitos, que é do Lou Priolo. Uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. Foi uma indicação de Tiago, eu me baseei em parte dele, né, mas tem outras coisas que não, até porque ele tem um foco que eu quis ampliar, né, mas porque ele foca muito na resolução de conflitos dentro da igreja, né, que estão envolvidos, relacionados a pecado. E aí eu acho que para a nossa vida ela vai além disso, né? Acho que até nós passamos pouco tempo na igreja, e mais aí no mundão, na família, no trabalho, e os conflitos lá são muito relevantes, né? Apesar de dentro da igreja também serem relevantes. E os conflitos, e aqui é uma coisa importante, os conflitos mais complexos têm causas profundas. Geralmente envolve as necessidades humanas básicas que estão no topo. Autonomia, reconhecimento e identidade. E aí eu vou até mostrar, acho que alguns de vocês já devem ter visto, que é a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Quem estudou administração viu isso muito, né? E psicologia e tudo mais. Por mais que hajam até versões novas, mas não importa aqui para o que a gente quer ver. Então, nós temos conflitos que podem acontecer por necessidades fisiológicas, que é comer, roupa, repouso, né? Então, os sem terra, os sem comida, né? Sem teto, né? São conflitos que existem
e eles estão relacionados a essas necessidades fisiológicas. Essas duas primeiras são básicas. A segunda é de segurança, né? Que é o emprego, a própria segurança do corpo, da família, da saúde, de propriedade. Então, são conflitos que podem existir por conta dessas necessidades. Mas vai complicando quando vai subindo nessa pirâmide. Aqui o terceiro é conflitos relacionados às necessidades psicológicas, de amor e relacionamento. Casamento, a gente sabe como tem os conflitos relacionados a isso. Às vezes é o ciúme, ou sei lá o quê, ou a falta de maturidade mesmo. E aí vem o de estima, que é a autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros. Muitas vezes um conflito vem porque você está sendo desrespeitado. Hoje está muito em voga essa questão da mulher e do homem, né, do sexo feminino, do sexo masculino, o empoderamento feminino. Na verdade não é nem isso, mas é o reconhecimento da mulher como alguém que tem direitos e que precisa ser respeitado, né? E que é um conflito que está aí, né? E, por fim, esse de realização pessoal, que é a de necessidades de autorrealização, que é moralidade, criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, quanto mais vai subindo nessa pirâmide, mais a resolução desses conflitos são difíceis. Porque no topo lá, nem todo mundo tem essa capacidade ou pelo menos desenvolveu a capacidade de compreender as aflições do outro, e às vezes a luta é mais difícil. Estava pensando aqui que a gente, na verdade, todos nós temos a nossa cultura, e isso é determinante nessa questão do conflito interno, porque eu tenho a minha cultura familiar, uma vez que não fui criado, como fui doutrinado dentro de casa. Aí tem a minha cultura da igreja também. E a gente é exposto no mundo. E do trabalho. No trabalho, às vezes em outra igreja. Então a gente começa a perceber coisas que não eram exatamente como eu pensava, ou não batia exatamente como eu achava que seria. E aí começam os conflitos e é complicado, né? Exato. Vou dar um exemplo aqui da ceia que nós tivemos, né? Eu cresci numa igreja que quem não era batizado não tomava da ceia. Aliás, por muito tempo ainda existem igrejas assim. E há o amadurecimento para vocês entenderem que isso não é bíblico, né? Então, são conflitos. Vou só completar o que você falou. Na hora da oração, eu pensei, eu vou chamar uma mulher para orar. Depois eu falei, não vou chamar porque eu não sei como é que as pessoas... Para mim não tem nenhum problema. Para você... não tem nenhum problema chamar uma mulher para orar, mas eu não sei como é que seria recebido isso. Então, eu falei, não. É isso. São coisas que aparecem mesmo. Talvez para quem está vindo se agregar agora, nem existe isso, mas para quem tem uma história dentro da igreja... A restrição ainda aí a ponto de, se não for da mesma igreja. Sim, da mesma igreja. Da mesma igreja. E às vezes da mesma. É verdade. E às vezes até faz um questionário ali para ver se você está apto ou não está apto para... checklist. Dava mais ênfase a você se analisar e saber se realmente você podia tomar, porque olha lá, o preâmbulo era bem grande, né? Mas é isso. Então, Interessante, ele tocou num ponto, muitos anos dentro da igreja, e a gente eu sempre ouvia a ênfase, examine-se o homem antes, né? E eu vi muita gente sem participar. Aí um dia eu disse, mas a Bíblia não fala em não participar. Examine e tome. Examine e tome. Então você tem que se examinar, ver o que está acontecendo, os seus conflitos intrapessoais, mas participe. Mas é interessante que a pessoa acabava que não tinha conflito de não tomar a ceia. Na dúvida. Porque ele pensava assim, eu estou em paz com Deus, porque eu não tomei a ceia. O que resolvia era isso, né? Eu estou com raiva do irmão, estou com vontade de matar o irmão, mas eu não tomei a ceia. Então estou tranquilo. É verdade. Então era isso. Veja que... Essa pirâmide, como você falou, é muito interessante.
são conflitos mais desafiadores. Mais Eu desafiadores. estava comentando com isso aqui que as cores deveriam ser invertidas. Está lá em cima, estava ficando suave, né? E aí, eu quero entrar na parte mais importante, que é o 4, né? Que é como lidar com os conflitos, que na verdade hoje só é a pincelada, porque como lidar vai ser as 3 aulas seguintes. Os tipos de conflitos são latente, percebido, sentido e manifesto. Isso é sutil e é uma graduação, né? Porque um conflito latente é aquele que tem um potencial de existir. O fato de... Você pegar um exemplo assim, um ser homem e outro ser mulher. Existe um conflito latente. Não quer dizer que ele vai se manifestar, né? Que ele vai se consolidar. Em algum momento pode ser que sim, né? E aí na sequência você tem o percebido, né? Que ele já está visível, né? Assim, até às vezes numa fala, às vezes num posicionamento, você vê que já tem no falar, do não falar, exato, a cara, né? O gestual, e a gente vai ver mais na frente, na terceira aula, que a gente vai falar sobre comunicação, que o quanto não falar, fala, né? E então ele está ali já percebido, mas não está manifesto. E aí sentido é quando já vem, aí vem numa palavra, vem às vezes em gestual, às vezes em atitudes, e por fim o manifesto, que aí já conflagrou o conflito e aí já há discórdia, né? Já há algo que precisa ser resolvido. Então essa é algo que está aí. E se a gente conseguir perceber conflitos latentes e tentar trabalhar isso antes dele ser percebido ou sentido ou manifesto, a gente com certeza vai ter menos dificuldade para resolver conflito, porque na verdade ele não vai aparecer. As causas dos conflitos podem ser explícitas, aparentes, e aí é fácil, né? Fácil assim, no sentido de você saber que ele existe. Ou ocultas, que são as latentes, né? E aí, o maior problema é quando elas são latentes, né? Quando elas são ocultas, porque você tem questões que às vezes nem você sabe que é uma motivação para um conflito, mas está lá. Né? Por exemplo, dúvidas existenciais. Né? Quantos de nós, em algum momento, eu tenho valor, eu não tenho, eu sinto isso ou não sinto, assim, cada um sabe suas, principalmente quem vai para a terapia, né? Júlia no curso lá, no Júlia e Pedro, né? Eles resolvem todos os problemas, né? Porque os dois estão estudando psicologia, não tem problema de casal. Então, esses estão lá dentro, né? E a gente tem momentos que vai precisar fuçar, cavar e confrontar e enfrentar, né? Porque esses, como a gente viu, eles são que vão causar os maiores conflitos e os mais difíceis de resolver. Que normalmente a gente faz a transferência, né? O conflito está dentro de você, mas você coloca no outro. Forças interiores desequilibradas, instintos, crenças, né? Aí diferenças em relação aos outros, que normalmente é mais fácil de identificar, né? Você pensa de um jeito, eu penso de outro, você fez uma coisa que eu não gostei, ou eu fiz alguma coisa que você não gostou, e aí tá claro, né? Assim, é bem manifesto. Mas normalmente essas coisas porque tem alguma coisa por trás que leva a gente a fazer assim. A supressão de direitos, acho que João falou sobre isso, né? Quando alguém tira alguma coisa que é sua, né? Ou alguma coisa que você precisa e alguém não lhe dá, né? Então, escassez de bens, né? Por exemplo, fome, casa, né? Ou seja, são conflitos que estão ali. De interesses, conflitos por conta de mudanças,
né? Quantas vezes ao longo da vida, no trabalho, ou, sei lá, alguma coisa que mudou e aquilo para você é difícil você se adequar, se adaptar para aquilo. A hierarquia é um conflito latente, porque está ali já, né? Existe uma hierarquia e em algum momento vai ter um conflito. E pecado, né? Que também é uma causa, né, de conflito. E aí, agora vamos para a parte que interessa, rapidamente. Não sei se rapidamente, mas... Esse texto bíblico, Mateus 18, 15, 17, ele é a base desse livro, né? Ele baseia toda a resolução de conflitos, as estratégias para a resolução de conflitos neste livro, nestes versículos, e que vai ser também um norte para a gente, e ele é, assim, algo, realmente uma fórmula mágica. Eu acredito que talvez vocês já tenham lido, né, isso, mas é o próprio Jesus que diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Fácil, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Paulo já diz assim: entrega a alma para o Satanás. Jesus é que diz aí, considera-o como um gentil e publicano. Né? Paulo já é mais, né? Entrega a alma para Satanás. Acaba já teve todas as chances, né? Mas essa é a fórmula mágica de resolver conflitos. Se tem alguma coisa que não tá bem, vai você e procura aquela outra pessoa, aí só entre você e ele, conversa e tenta resolver. Se não, chama testemunha. Agora cuidado também com a testemunha, né? Tem que ser alguém que possa agregar, né? Que é o mediador. Diz que no direito a testemunha é a prostituta das provas. Tá vendo que tem que ter cuidado, né? E tenta resolver também. Se não, vai para a igreja, né? Leva para a igreja. Eu acho que é para o pastor ajudar, né? Não é para... e se também não, pode deixar para lá, né? Deixar para lá, eu acho que, não sei. Mas, assim, é a fórmula mágica. Vamos lá. Continuando forma de lidar com o conflito, a primeira forma, e aí acho que foi João que falou alguma coisa sobre isso, né? Não, foi Rogério, né? Que é a negação. Negação. O conflito está lá e aí você pode ter a evitação, ou seja, você não quer encarar o fato de existir um conflito, e a cessão, eu fiquei tentando melhorar a palavra, mas é quando você simplesmente cede e engole o conflito. E aí, assim, o que vem na minha mente é: quantas mulheres apanharam, aliás, está aparecendo muito, né? Foram maltratadas pelo esposo por anos, 20, 25, 30 anos, e o que é que fizeram? Só cederam, né? É claro, não estou condenando de jeito nenhum, porque só ela e Deus sabe como é difícil você romper isso, né? Porque existe por trás toda uma cultura. Mas, assim, e isso eu estou dando um exemplo, assim, mais bem radical.
Mas existem tantas outras coisas que, às vezes, até é necessário mesmo ceder, né? Mas é que seja uma cessão consciente, assim, por amor, né? Que a gente vai também ver lá na frente. Que o amor é isso, né? O amor é paciente, é sofredor. A gente vai recapitular tudo o que é que o amor é. Mas esse é uma forma de lidar com o conflito que provavelmente vai gerar outros problemas. No mínimo, dentro da pessoa, né? A outra, que acho que é o mais usado por todos nós, é o confronto. E a gente vai tratar desse assunto em outra aula também. É só para pegar vocês, né? Se vocês não vierem para a aula, não vão aprender aí, não vão poder desfrutar do que eu quero falar, ou pelo menos do que a gente trará para compartilhar. Então, o confronto é a forma mais comum, e mesmo, às vezes, de forma delicada, mas às vezes, o confronto. Que é o confronto? Eu quero impor a minha razão, a minha verdade, aquilo que eu acredito que é o certo. E aí, por isso que está entre parênteses, é que por trás desse confronto tem uma competição. E aí aponta de novo lá para dentro. Lá para dentro da gente, né? Porque a competição, ela tem a ver com orgulho, com soberba. São coisas que não são boas. E aí, porque eu preciso dizer que eu estou certo, eu preciso mostrar que eu estou certo. Às vezes até eu mesmo já entendi que estou errado, mas eu vou continuar agindo para que eu não tenha que reconhecer que eu errei, né? E aí, ou seja, você prolonga um conflito. Ou mesmo, Sérgio, essa competição tem muito a ver com a baixa estima. Sim, Né? também. Eu O contrário, né? Que é o do orgulho, né? É uma humildade ao extremo, a ponto de você nem... Você não se reconhece, mas aí você, através desse confronto, você vai confrontar a pessoa, aí vem também, realmente, vem a soberba e tudo, mas aí eu vou me destacar, porque minha estima está baixa aqui, mas eu vou me destacar nessa competição, nesse confronto. Eu vou mostrar realmente que não sou. Isso demonstra, fala mais de quem está no confronto do que quem está sendo confrontado. É uma oportunidade, assim, que de repente a pessoa enxerga ali, né? Mas é isso, é desafiador. E quando a gente vai pensar mesmo sobre por que os conflitos acontecem, tudo isso vai estar por trás, né? E eu acho que a negação, em algum momento da sua vida, que a gente muitas vezes nega, principalmente as interpessoais, né? Mas em algum momento da sua vida ele vem à tona. Sim, todos, né? Todos esses estágios aqui. Aí o terceiro é a conciliação, que aí é a proposta do curso, né? Que envolve diálogo, e aí ao invés de competição, cooperação, né? E aí vocês lembrem da imagem lá do começo, né? Que é uma balança, é uma espécie de balança, né? Que está buscando o equilíbrio. Podem ter certeza, você nunca tem 100% de razão. Olha o que eu estou dizendo, preste atenção, você nunca tem 100% de razão. Infelizmente. Eu gostaria também de ter 100% de razão, mas toda vez eu descubro que eu não tenho. E aí, por isso que é um equilíbrio. Alguma coisa você vai ter que reconhecer, ceder, sei lá, e o outro também, e aí é essa busca de harmonia. Porque, no mínimo, você pode estar 100% certo no motivo, mas errou 100% na forma, né? Olha, se você alterar a voz, você já está errado. E eu digo isso é uma luta, porque muitas vezes eu ajo assim. É uma forma, sei lá, de defesa do que for,
Mas, assim, alterou a voz, você já tem uma coisa para você se desculpar, né? Então, nos conflitos, tem todo esse contexto, assim. Agora, acho que Os mais velhos, né? No confronto, também, muitas vezes, existe muito desequilíbrio, né? Que aquela pessoa que tem facilidade de confrontar leva a coisa com muita facilidade e às vezes o que está confrontando tem muita dificuldade e aí o apóstolo Paulo vai dizer, ó, se você é forte, né? Se você, por exemplo, sobre comer alguma coisa, sobre você que tem que entender a fragilidade do outro e se adequar, e não o outro se adequar àquilo. Eu estou certo, né? Mas, ou seja, veja como é desafiador. Aliás, o tio Ben, lá de Homem-Aranha, diz a ele, ao sobrinho, né? Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então, quanto mais você empoderado estiver, mais você é responsável pelo outro, que, em tese, é mais frágil ou não conseguiu compreender da forma como você compreendeu. E o grande problema é que muitas vezes esse muito empoderado, ele é muito egoísta. É muito egoísta. Em geral, eu digo que tira os pés do chão, né? Mas é verdade. Irônico, na verdade. Vós que sois fortes. Era uma ironia. Isso, era uma ironia do apóstolo Paulo, né? É que eu esqueci, você lembra, para citar ele assim, Vós que sois fortes, suportáveis. Ou seja, é desafiador, não lhe dá direito de, por ser mais, se sentindo mais capaz, mais habilidoso para falar e tal, você passar por cima do outro. Pelo contrário, é você que tem que se segurar e dar ao outro a oportunidade, né? Na entrelinha, Paulo estava querendo dizer, era você não é diferente dele, não. E Jesus faz isso o tempo inteiro, né? E por isso que, inclusive, quando ele fala sobre julgamento, né, para não julgar, ele diz, tire primeiro a trave que está do teu olho, para depois ver a do teu irmão, né? E não vai dar nem tempo, né? Estou pensando aqui no verso, né? Se teu irmão pecar, então existe uma situação de pecado, então, digamos assim, até mais fácil identificar. Sim. Mas existem, achei interessante você abrir o leque, de que, às vezes, a minha opinião... É só questão de opinião. Só questão de opinião. Exato. Mas, e por isso que eu disse que é um foco do livro. Ele foca muito nessa questão da igreja, do pecado, mas eu trouxe, assim, eu achei que é mais interessante a gente ampliar um pouco disso, né? Mas ali o texto ele está falando de pecado, né? Mas que vale para qualquer outro conflito, né? Eu acho que uma conversa a dois é valioso demais, ou valiosa demais, né? Aí é a nossa incompetência, né? Quando precisa da mediação, eu entendo assim, né? Que você poderia ter a negação, o confronto, depende só de você, a negação, o confronto e a conciliação, mas quando você precisa de uma mediação, é porque as duas partes, né, fracassaram, né? E aí, mas pelo menos se entenderem as duas que aceitarem ir para uma mediação, já é pelo menos alguma coisa. Tem gente que nem isso, né? Ou mata, né? Ou, sei lá, não fala mais e tudo mais. Mas que aí é o mais radical, né? Mas quando a gente partiu para a mediação é que nós fomos incompetentes, né, de resolver os nossos conflitos, mas isso também não é pecado não, nem é problema não. Eu acho que se é preciso, faça, tanto é que é bíblico, né? E aí, pior do que a mediação é a arbitragem, né? Isso aí a gente, precisando dos advogados, temos 4 aqui, porque aí vai precisar de um árbitro, né? De um juiz, né? Que vai dizer quem é que tem o direito, quem é que está certo, ou pelo menos em parte certo.
o apóstolo Paulo ele aconselha que a gente não faça isso, né? Que entre os irmãos, que a gente não leve para fora problemas que poderiam, que deveriam ser resolvidos entre nós. Às vezes, até com prejuízo próprio, né? Porque a relação entre irmãos, ela vai além do direito, né? Vai além do direito. Nunca esqueçam disso, né? Por isso que ele diz, ó, com teu irmão, ele roubou um negócio seu. Você vai levar para o juiz? Pode ser, né? É uma opção, mas será que sofreu dano? Né? Aliás, Les Miserables, né? O padre faz isso, né? Ele o ladrão, né? Roubou todos os utensílios lá da igreja, e aí o padre manda para a polícia e tal. Quando prendeu, aí ele disse que o padre vai lá e que é a graça, né? É o que Deus faz conosco, né? Ele roubou os utensílios da igreja. Eu me esqueci o nome do personagem desse romance, né? E o padre vai e ainda leva outra peça do que foi roubado e na delegacia diz, você esqueceu, eu tinha dado isso para você esqueceu isso aqui. E aquilo muda a vida daquele personagem, né? Porque ele tinha roubado, né? Para ele ser liberto, o padre diz, não, eu lhe dei. Não é fácil também isso, não. Bom, mas eu me empolguei aqui. Então, o nosso foco do curso é conciliação, que é o que depende de nós, né? E para que, resumindo, e isso vai ser o foco das 2 aulas seguintes, sobre como lidar com o conflito, é a autoanálise para cura interior. Eu sei que cura interior tem até um preconceito com a expressão, né? Mas eu não vou entrar naquelas coisas que a gente já... porque esse pessoal antigo de igreja, o pessoal mais novo, cheio de trauma, né? E quem é mais antigo, teve uma época que tinha esse negócio de cura interior aí que ia fora do comum, né? Mas o que a gente vai tratar aqui é essa questão da autoanálise, do autoconhecimento, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. O nosso autor ele chama de pré-requisitos para a resolução de conflitos, ou seja, olhe para dentro. Olhe para dentro. A gente vai ter essa abordagem no próximo domingo. E depois, comunicação efetiva, porque para conciliação a gente precisa de comunicação. E comunicação não só é a verbal e não é só dizer ao outro, né? O conceito de comunicação é bem abrangente, porque o outro precisa entender e você também precisa entender o outro. Então, a gente vai tratar isso na 3ª aula sobre comunicação efetiva. E a última aula vai ser sobre prática, né? Assim, formas. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Estudo em casa, né? Estudo de casa. Vocês quiserem, né? Trazer alguma. Não. Tem uma frase de Carl Jung, que diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu acho assim, tem um peso bem grande, esse olhar para dentro, despertar. Quer acordar. É bem interessante isso. E, inclusive, vocês vão ver na próxima aula que a primeira frase que eu vou apresentar não é essa assim, mas é um provérbio africano, né? Que pelo menos está no Google, está assim, que se você não tem inimigos dentro, você não tem inimigos, alguma coisa assim. Eu não lembro bem a frase, mas os nossos inimigos estão dentro de nós. Mesmo você achando que é alguém que tem um nome, né?
mas na verdade são inimigos que estão dentro de nós. E aí, o apóstolo Paulo, para fechar, né? 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. No texto bíblico também lá de Filipenses, eles vivam sem murmuração e contendas. Sem murmuração e contendas. Parece simples ou parece a mesma coisa, mas são coisas distintas, né? Sem murmuração, reclamando de tudo, né? Resumindo, chato, né? E contendas, que é o desafio. Então, e aí, se a gente pudesse escolher uma imagem para que a gente possa buscar, é pacificador. Pacificador. Que a gente possamos ser pacificadores, né? E é uma imagem difícil, assim, é um personagem, né, difícil de a gente ser. É mesmo porque a gente, quando alguém vem contar alguma coisa sobre outra pessoa para nós, a primeira reação deveria ser: você já falou com ela? Normalmente não falou. Mas pior que isso é que a gente, ao invés de pacificar, a gente agrega. Eu fiquei sabendo de outra coisa. A gente agrega. É verdade. A gente está no mundo, na cultura da lacração, né? Então, assim, Sim. Cancelamento. influenciado 100% do dia, porque se você abrir uma rede social, você já tem lá um pensamento que às vezes você não concorda com aquilo, mas ao mesmo tempo ele faz refletir de não combater aquilo, porque isso pode repercutir em outro sentido. Então, tudo que você vai falar, tudo que você vai se posicionar, você também tem que pensar na repercussão que aquilo vai dar, né? Porque a gente vai estar num contexto cultural hoje que você, muitas vezes, você não vai falar mais nada. É um patrulhamento. É o texto que tem sociedade com que perversa. Exatamente. É justamente isso. E acaba que não existe mais isso que Sérgio falou de você tem uma parte de culpa, outro também, eles já chegaram ao consenso, é tudo polarizado. Polarizado. Ou assim ou não, preto branco. É um mundo que não existe, mas que estão achando que existe, né? Eu estava brincando esses dias com uma menina, aí ela estava falando sobre o chapeuzinho vermelho. Aí ela veio da escola, falando sobre o chapeuzinho vermelho, e aí eu falei: mas por que não é chapeuzinho? Devia ser chapeuzinho azul. Aí fiquei falando das cores. Aí falei: vamos fazer assim, vamos chamar de chapeuzinho colorido. Aí eu perguntei para ela: e o lobo mau, que cor era? Preto. Aí ela falou assim: eu não sei. Aí eu falei: eu acho que ele era preto. Mas na hora que eu falei, eu lembrei. Eu falei: não, mas interessante. Eu não falei sinceramente, eu falei com preconceito nenhum. Mas se eu tivesse falado isso para outra pessoa, numa situação diferente, num contexto, já era, né? Então veja como é que está, né? Que você falou. Você estava crucificado, condenado, cancelado, crucificado. Mas é isso. Mas que também não. Isso não quer dizer que a gente traga esse preconceito, né? De até linkar as cores assim, né? Hoje está linkado, né? Mas a gente não tem essa intenção. Sim. Não, eu entendi isso. Mas pode dali gerar um desafio, um conflito, né? Aqui só para fechar, que eu tinha colocado aqui na minha conclusão, que tradicionalmente os conflitos são vistos de uma forma negativa, associados a condutas de confronto e de incômodo, brigas, discórdia, violência, sofrimento. A proposta nesse curso é buscar associá-lo à possibilidade de diálogo, crescimento, tolerância e paz. É isso. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Obrigado aí pela atenção, pela participação. Até sair eu... Obrigada pelo estudo. Vamos praticar conflito essa semana. Vamos arranjar conflito. Vamos arranjar, né?
Nem precisa, viu? Uma parte você Tem tantos aí que a gente já carrega. Mas obrigado, assim, também para mim foi bem edificante, né? Estar aqui e poder dividir com vocês. E, assim como eu disse, eu pude desfrutar disso tudo nesses últimos tempos, em alguns desafios da minha própria vida, né? No trabalho. E não é fácil, porque muitas vezes a gente até aprendeu a teoria aqui, né? Tudo isso é bonito e tal, mas quando o conflito vem, você esquece de tudo isso e vai para o confronto de novo e para a competição, né? Porque você tem que estar certo, né? Você tem que mostrar que está certo, você tem que mostrar que é o cara, né? E é difícil, mas é isso. Que Deus possa abençoar no nosso restante de dia, abençoar à noite nós temos o culto, né? É isso. Vamos fazer uma oração, né? Para agradecer. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão abençoado que tu nos concedeste aqui, de poder, a partir da tua palavra, analisar às vezes o nosso comportamento, a nossa forma de agir e poder principalmente crescer, né? Sempre naquele objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. É o nosso maior desafio. Nunca melhor do que o outro, mas sempre melhor do que nós somos, para o crescimento e para a tua honra e para a tua glória. Te pedimos que abençoe a cada um de nós no restante desse dia, nos guarda de todo mal. Em nome de Jesus te peço isso. Amém.